falando sobre a revelação de Deus no palco da história da salvação? Sim, vamos. Este é o quarto e último modo pelo qual Deus se revelou, pelo qual Deus se descobriu. É claro que a ação de se revelar nos quatro modos não parou. Não parou. O Criador continua se revelando. Essa atividade ela continua e está em processo, sim. E muitas pessoas continuam sendo alcançadas por elas, continuam sendo libertas, continuam sendo curadas por Deus através deste conhecimento. Antes de entrarmos no referido modo, eu gostaria de compartilhar com você uma pequena abordagem que faz Charles Hodge em sua teologia sistemática sobre a diferença que existe entre revelação e inspiração. Diz ele, ambas são diferentes em objetivos. A revelação é a comunicação do conhecimento. E o objetivo ou alvo definido da inspiração é assegurar a infalibilidade ao ensino, ou transferência desse ensino ou conhecimento. Por consequência, diz ele, elas diferem, em segundo lugar, em seus efeitos. Ou seja, o efeito ou resultado da revelação era tornar o seu receptor mais sábio. E o efeito ou resultado da inspiração era preservá-lo de erro na ministração ou transferência deste mesmo ensino. Veja, a inspiração é a descrição histórica da Escritura Sagrada, que implica em autoridade divina. Ela é produto da obra do Espírito Santo. É claro que não apenas do Espírito Santo, mas trataremos disso numa outra postagem. Vamos lá, 2 Timóteo 3,16, você deve lembrar, diz toda a Escritura é inspirada por Deus e útil e proveitosa, que é a mesma coisa, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E 2 Pedro 1,21, acompanhe comigo, diz, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, ou seja, separados para o serviço a Deus, separados, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eles foram movidos, foram agentes passivos. Em 1 de Pedro, continue acompanhando, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, diz o 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Os cristãos estão recebendo, pela fé deles em Cristo Jesus, o resultado de sua fé, o resultado da fé deles, que é a salvação de suas almas. O verso 10 diz, foi a respeito dessa salvação, que os profetas indagaram, eles procuraram saber, eles investigaram, eles inquiriram, interrogaram, fizeram perguntas, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Olha, os profetas do Antigo Testamento, eles examinaram seus próprios escritos. Sim, eles examinaram para saber mais sobre a salvação. Eles investigaram sobre a salvação prometida. Embora crescem e fossem pessoalmente salvos de seus pecados, do seu relacionamento errado com Deus, por meio dessa fé. O 11 diz, investigando atentamente, a palavra grega ali, a primitiva é herauinal. E a expressão que está ali no texto, a palavra desse mesmo texto, é herainontes, um particípio presente. Ou seja, uma ação estado, como se fosse um gerúndio na língua portuguesa. Então, na língua grega, esta expressão, ela possui mais profundidade. Na língua grega, ela tem mais intensidade. E o sentido é
que eles pesquisaram até se esgotarem todas as possibilidades. Que bom se nós continuássemos com essa atitude no dia de hoje, não é? Eles faziam isso para saber qual era a ocasião e qual as circunstâncias e que também
se baseia na autorrealização pela resolução de problemas, né? E satisfação das necessidades. O propósito da Escritura Sagrada, a Bíblia, é capacitar o homem a viver de modo agradável a Deus. E o quinto, só a Escritura Sagrada provê recursos necessários para vivermos na dependência de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quarto, para uma herança incorruptível. A palavra no texto, não sei que versão você tem, imarcessível. O significado é inalterável. E que não se pode perder o brilho ou o caráter de verdade nela contida. Ela foi guardada nos céus para vocês. É assim que diz o texto. Veja, a Bíblia é a única fonte de autoridade aprovada por Deus. Não há outra, ela é a única. Os pensamentos humanistas, eles não possuem essa autoridade. Os pensamentos não possuem esse poder, pois eles estão repletos de erros, pois foram afetados pela queda, como tudo e todas as coisas, e de todas as áreas do conhecimento humano. Sim, todas elas estão debaixo do calibre criação, queda e redenção. Nenhuma área do conhecimento humano escapou disso. E o princípio básico humanista é prover a felicidade do homem apenas, e não a glória de Deus. Não desejo dizer com isso que a busca de felicidade, de alegria, de conforto, de qualidade de vida, de bem-estar, seja errado. Não, eu não quero dizer isso. A questão é que o meio ou os meios pelos quais são empregados, eles empregam, né? O homem emprega para adquirir coisas, e o que eles estão a questão é o que eles estão dispostos a fazer para conquistar essas coisas. Às vezes, relacionamento errado com Deus, até mesmo pecar. Quando o homem se firma no propósito de glorificar a Deus, Deus, o Senhor, alegra a alma do homem, e de maneira plena e transbordante. Então, com o entendimento que adquirimos, vamos ler o bloco de versículos da Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4, com algumas ideias ali dentro, também chamada de perícope, né? É um parágrafo do perícope. Lá se encontram algumas ideias que vale a pena prestarmos atenção. As ideias que estão ali dentro, vamos enumerá-las. Deus falou, né? A outra, quem ou para quem Deus falou? São perguntas para o texto. O grau e o modo como Deus falou. Por quem Ele falou. E mais, quando começou a falar? A ideia, tem essa ideia ali também. A continuidade da fala ou revelação. Ela continua, lembra que disse? E mais, o que ele sustenta pela palavra do seu poder? Mas, por meio de quem e como ocorreu a purificação dos pecados da humanidade? E o que aconteceu depois? Aí o texto, o versículo começa assim: havendo Deus, antigamente, no passado, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, versículo 2, nesses últimos dias, falou pelo Filho, ou tem falado pelo Filho, a quem constituiu
herdeiro de todas as coisas. Observe que não é coisa, são coisas, ou seja, tudo aquilo que existe, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, mais uma vez. Você sempre confunde, não é? Tudo aquilo que existe. Procure ler com essa atenção agora, pela palavra do seu poder, depois de fazer a purificação pelos pecados. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. E o verso 4, para fechar, diz: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Veja, a palavra-chave em Hebreus é a superioridade da pessoa e da obra de Cristo. Cristo é superior, mais excelente. Cristo é superior aos anjos, superior a Moisés, superior também a Josué. Os primeiros 4 versículos formam um único período e uma única realidade que constitui o prólogo, ou seja, uma exposição do tema da carta aos Hebreus, com profundo conteúdo da carta. Nele, lemos acerca da autorrevelação de Deus em seu Filho. Esta revelação, ela é visível, histórica. A função deste Filho é manifestada na criação, na revelação, na providência e na redenção, na salvação, na libertação do homem. Cristo é o autor e a origem da fé cristã. Se confrontarmos com a sua pessoa e ministério terreno, nós estamos nos defrontando com o próprio Deus. Sim, Jesus Cristo é Deus. Vamos gravar um vídeo falando sobre o Antigo Testamento, fazendo essa abordagem. Veja, a revelação de Deus no passado, diz o autor inspirado, está se referindo não à revelação geral na criação ou natural, ou na consciência, conforme Romanos 2,15, feita a todos os homens. Não. Mas a revelação especial feita aos pais, ou seja, à nação hebraica e seus antepassados, para a partir dali se revelar a todas as etnias da terra. A pessoa de Deus, junto com sua santidade de caráter e vontade soberana para com o seu povo, foi revelada muitas vezes e de muitas maneiras. Embora os períodos e os métodos variassem bastante, o modo, ele era uniforme. E acontecia pelos profetas. O escritor da carta aos Hebreus está determinado a ajudar seus companheiros, hebreus daqueles dias, vacilantes como muitos de nós nos dias de hoje, que recusamos a ouvir a mensagem de Deus transmitida por meio do seu Filho. Muitos de nós. E a mensagem que excede em muito o que havia sido revelado até então é uma mensagem de redenção perfeita, que em seu caráter definitivo constitui um ultimato solene, ou seja, celebrativo e com muita pompa. 2. Jesus veio para derrotar o usurpador com sua própria arma. Qual era a arma do diabo? Qual é a arma do diabo? A morte. E reivindicar libertação e salvação para os homens, que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus capítulo 2,
versículos 14 e 15, está isso lá registrado. Na cruz, Cristo destruiu o poder de Satanás, que detinha o poder da morte, conforme o verso número 14. A expressão da pessoa essencial de Deus, no verso 3, parte A e B. Fica claro que esse Filho não é somente um agente, mensageiro, como o anjo mensageiro do Novo Testamento, mas a própria divindade. Ele não pode ser dissociado do ser essencial do Pai. Em primeiro lugar, com o esplendor da sua glória, ele revela de forma perfeita a majestade de Deus. No entanto, mais do que isso, ele é a expressa imagem da sua pessoa, conforme Colossenses 1,15. Você lembra o que diz lá? Que este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ou como a expressão exata do seu ser. Isto é, mais do que a imagem de Deus, na qual o homem foi criado. E certamente muito mais do que a expressão da santidade de Deus, por meio de seus atos poderosos. Não é nada menos do que a revelação de forma concreta e visível do próprio Deus. Mas, visto que não vemos no Filho encarnado a expressão exata ou completa dos atributos absolutos, de imutabilidade ou infinitude, podemos inferir, imaginar, que o ser de Deus é primariamente santo, e que em Jesus fazemos a expressão exata da personalidade em sua atividade criativa e de amor redentivo, de amor por libertar a humanidade. Ele provou isso com a sua morte. A parte C no versículo 3, o braço da providência de Deus, o Filho não é apenas o agente da criação, mas ele é o agente da providência, sustentando todas as coisas. Preste bem atenção nisso. Tudo que existe, esse é o significado, pela palavra do seu poder. Sustentando tudo que existe pela palavra do seu poder. A superioridade em relação aos anjos, ela é real. Versículo 4 e 6 do capítulo 1, parte B do 6. A afirmação final do prólogo é que Jesus é mais excelente do que os anjos. Todos devem adorá-lo. Ele é superior aos profetas, é superior a Moisés, sendo ele mesmo, observe isso, sendo o próprio Jesus, o cumprimento dos tipos e símbolos do Antigo Testamento. Isto é real, incluindo o sistema inteiro do sacerdócio e dos sacrifícios do Antigo Testamento. Esta é uma conclusão tirada do fato de que ele retomou o seu lugar à direita do Pai. Esta afirmação que o versículo 4 faz não diz respeito à literalidade de que esteja ele verdadeiramente assentado. Isso significa que ele voltou para a posição que ele havia aberto mão por um breve tempo, por amor à humanidade, por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. Filipenses 2,9, observe o que é que diz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, sem limites, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O verso 10 continua. Para que, propósito, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos
quais dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Veja, você pode perguntar, por que eu falei todas essas coisas? Por que eu falei tudo isso se o assunto era apenas falar do quarto modo de revelação? Eu explico. Porque a revelação, ela tem muito e alto significado. E mais, a revelação tem muita riqueza. A revelação tem largura. A revelação tem comprimento. A revelação, ela tem altura e profundidade, que é o amor de Deus, que alcança, abraça e envolve. Portanto, se fez necessário levá-los a internalizar todas essas ideias, fazendo todas essas abordagens durante a respectiva exposição. Agora, o que eu espero com isso? Eu espero que Deus lhe traga um entendimento, né? Ele renove a sua natureza. Espero que Deus, com o que você acabou de aprender, abra os seus olhos espirituais. Que os seus olhos espirituais eles sejam abertos. E que Deus desmorone com as fortalezas que te aprisionam. E essas fortalezas na sua mente, na sua consciência, elas sejam desmoronadas. E o seu intelecto movido à compreensão de que Jesus é o único Senhor. Ele é o único Salvador. Não existe outro. Não existe nenhum outro. Vamos rememorar os 4 modos de revelação. Primeiro nós falamos da revelação natural ou geral, chamada de criação. O Salmo 19, de 1 a 4. Depois falamos do segundo modo, a revelação de Deus na consciência do homem. Usamos ali, apontamos Romanos capítulo 2, versículo 15. Depois falamos da revelação especial, né, que está registrado lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. É chamado modo especial. E um outro modo especial é este último modo, Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 4. Deus se revelando, Deus se descobrindo, Deus se dando a conhecer por amor a você, para te libertar, para te curar, para te salvar. Até o próximo vídeo.